Boa tarde, turma. Vamos começar mais uma aula de história, uma aula voltada para o primeiro ano do ensino médio, né? Vamos dar continuidade a um tema que a gente já tem tratado na plataforma, tá? Que é sobre renascimento cultural. A gente fala renascimento cultural, mas ele abriu as portas de muitas outras áreas, tá? Inclusive, nesse período, há uma valorização da ciência muito grande. Nós estamos falando essencialmente de Europa, tá? É lógico que muitas das coisas que acontecem lá vão respingar na gente, né? São legados culturais que vão ser deixados para a humanidade. Mas esse período que a gente está tratando vai do século XV e século XVI. A gente pode dizer que ainda é um período de transição da Idade Média para a moderna, né? Nós estamos vindo de um período medieval onde as estruturas sociais eram muito presas à Igreja Católica. Com isso, muito do seu conhecimento era fortalecido para o lado religioso. Não que não existisse outros tipos de arte, de cultura, que não fosse, vamos dizer assim, voltado para o mundo, né? Existia, mas o forte mesmo da Idade Média era justamente uma produção cultural voltada para o lado religioso, né? E aí, esse período do Renascimento, há uma discussão, uma retomada de valores lá do mundo antigo, que a gente chama de mundo greco-romano, porque justamente nesse período aí da antiguidade, quando a gente fala de Grécia, a gente fala de um período clássico, tanto que a gente chama de classicismo, né? A questão dos filósofos como Sócrates, Platão, da produção de textos, de livros, a questão da produção de arte, telas, esculturas, né? Tudo que aquele mundo produzia, né, em prol dessa cultura. A gente tem o teatro, a gente tem as Olimpíadas, a questão dos esportes, né, uma valorização da ciência, uma pesquisa científica, ou pelo menos uma tentativa disso, né? Esse período renascentista é justamente para resgatar, tá, esses valores lá da Grécia Antiga. A gente tem um conceito-chave, né, que é aquele basicão que você encontra em qualquer livro de história, e aí são, vamos dizer assim, conceitos, não é decoreba, você realmente tem que aprender algumas informações que são pontos básicos, né, chaves, e em qualquer área que você for falar, né, se você for fazer uma prova para o Enem, se você for fazer uma prova para o militar, né, são conceitos que você tem que ter na sua cabeça, você não decora, você aprende, tá? Primeiro, movimento que surgiu na Europa, lembrando que a gente fala essencialmente de Europa, dos séculos XV e XVI, que é justamente esse momento de transição do medieval para o moderno, que valorizava ideias novas em relação ao mundo, negando o passado medieval e sendo influenciado pelo mundo antigo, o greco-romano, que é o que eu acabei de explicar. Essa questão de negar, não é nem, a gente, negar é uma palavra muito forte, né? Mas reacender os valores que colocavam o homem como centro do universo, no sentido de valorizar a produção e o papel desse homem na sociedade. Tanto que a gente tem o antropocentrismo desse período, que vai de encontro, né, aliás, né, ele vai confrontar o teocentrismo da Idade Média. Esse teocentrismo no período medieval é aquela questão de Deus como centro de todas as coisas. E nesse período renascentista eu tenho o antropocentrismo, que vai dizer, não, é o homem no centro de todas as coisas. O homem, ele é o centro do universo. As atividades, a cultura, o comércio, a ciência, ela tem que estar voltada para esse homem, né? E eu tenho o humanismo, que vai completar, ele vai complementar esse conceito de antropocentrismo. O humanismo, eu estou te falando, né? O nome já te dá uma indicação. É uma valorização do ser humano, juntamente com a questão da ciência, com a valorização do conhecimento científico. É eu deixar um pouco de lado a questão do religioso, né? Como centro de tudo que existe, né? E colocar esse homem não como um espectador, mas como um protagonista social. É o reconhecimento desse homem dentro da sociedade. Outra coisa, a Itália vai ser a pioneira desse movimento. Vão surgir cientistas, escritores italianos que vão dar um pontapé inicial para esse movimento. Não que os outros países não participem, participam sim, mas a Itália vai ser de fundamental importância, tá? Vamos dizer assim, para esse momento de transição, para esse início, para esse pontapé inicial desse período tão interessante da gente trabalhar. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho
sobre os cientistas, sobre os pensadores dessa época e como que era a visão deles de mundo, né? O que os tornou diferente do que já existia na sociedade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Beijão pra vocês, galera!